Meus queridos irmãos, algumas doutrinas são importantes e nós percebemos que odiernamente, quer dizer, modernamente, tem se deixado de lado. Alguns pensam, bem, isso aí é uma coisa assim mais difícil e tal, vamos pregar o evangelho simples para as pessoas entenderem. E nós negligenciamos o ensino da verdade, como eu disse aqui, como ela é em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja presbiteriana, nós temos um padrão de fé, nós temos a confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo, isso é nossa doutrina. E isso nos distingue, nos dá identidade e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e nos faz um povo firme doutrinariamente, um povo que não se deixa levar por vento de doutrinas. São difíceis? Sim. Mas nós contamos com o Espírito Santo. Nós devemos pregar essas verdades e crer que o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento e colocar lá no nosso coração essas doutrinas santas. A nossa igreja é reformada, calvinista, mas isso quer dizer que nós não estamos nos agarrando à doutrina de homens, nós estamos firmes na palavra de Deus. E quando falamos confessional, reformado, calvinista, nós queremos dizer bíblico. Bíblico. Isso que interessa. Então, nós vamos hoje aqui trazer um dos 5 pontos do calvinismo, que talvez seja o mais difícil das pessoas compreenderem e entenderem, mas é necessário, que é o terceiro ponto, chamado expiação limitada. A obra específica de Cristo em favor dos seus eleitos. E ao verificarmos nas Escrituras esta verdade, nós vamos ter várias outras que vão firmar nossa mente, nosso coração. E eu quero começar, vamos dizer assim, com a elaboração de uma história eterna, que os teólogos chamam de concerto eterno. Mas não é difícil, não. Nós vamos fazer isso de forma assim, bem simples. Eles chamam antropomórfica, quer dizer, de um modo que os homens possam entender. Nós cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas um só Deus. São 3 pessoas, mas um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, que são distintas, mas da mesma substância, glória e poder. É assim que é a Trindade. E nós sempre cremos assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel. Então, os teólogos dizem assim, que na eternidade, quando não havia nada absolutamente criado, nem anjo, nem qualquer outra coisa, nem universo, nem terra, nada. Na eternidade, só Deus. E que então houve uma reunião de Deus consigo mesmo, com as pessoas da Trindade. Vamos imaginar isso. E que o Pai teria dito assim: quero criar todas as coisas
para a glória do meu Filho. Vou criar com Ele, por meio dEle, mas para Ele. Todas as coisas, o universo inteiro, a terra, está lá, sem forma e vazia, mas vamos dar forma e fazê-la muito especial. Vou criar anjos, homens, mulheres, que vão se constituir em muitas nações, tribos, raças, nações, criá-los à nossa semelhança, com atributos nossos comunicáveis, que nós vamos fazer com que tenham, perfeitos, inocentes, o propósito é que eles glorifiquem a Trindade, a nós, mas especialmente o meu Filho. Mas eles vão cair, vão pecar contra nós. Mas eu já escolhi um povo em todas as eras em que eles hão de constituir, nascer. Eu escolhi um povo para mim. Mas, na verdade, é porque eles serão a noiva do Filho. Porque o Filho vai se casar com essa noiva, que é um povo, eternamente, numas bodas chamadas bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque é preciso que esse povo seja resgatado. E então eu designei meu filho para ser o noivo resgatador. E esse resgate não pode ser de outra forma, senão eles se identificando com eles, nascendo na plenitude dos tempos, reencarnando, identificado com eles, exceto no pecado, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, realizaram uma obra de justiça que é exigida por Deus, por causa da nossa santidade. É necessário que eles sejam punidos para serem resgatados, e só o sangue divino pode resgatá-los. Então o filho se apresenta na reunião e diz: eu vou. O pai então entrega para ele um livro com os nomes já de todos os eleitos de todas as eras até o fim, número contado, sem faltar um. E o filho então pega aquele livro. Quando ele pega aquele livro, algo acontece. Ele ama todos aqueles nomes e morre lá na eternidade. Morre. O livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. O sangue é manifesto lá na eternidade, o sangue dele. Então, isso fica determinado, mas, evidentemente, no tempo e no espaço ainda não aconteceu. Mas ia acontecer. E aconteceu. Aí o Espírito Santo aparece e diz: pois bem, eu vou chamar eficazmente cada um desses eleitos no tempo, no espaço próprio de cada um deles, vou regenerá-los,
vou dar fé, arrependimento, aplicar todas as obras do Filho neles, para que sejam novas criaturas, vou adotá-los para serem filhos de Deus e vou sustentá-los em perseverança até o fim. Talvez você perguntando assim, tudo bem, pastor, mas olha, onde é que está isso na Bíblia, por caridade? E é isso que nós vamos ver agora. Eu quero que você pegue sua Bíblia, fique pronto para seguir os textos em que vamos mostrar essa verdade extraordinária e a obra gloriosa do Filho em favor desses eleitos. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. No versículo 8, nós lemos assim, ele está falando da besta, preste atenção. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então nós temos aqui nomes que foram escritos no livro da vida. Então temos nomes, temos o livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Cordeiro esse que foi morto desde a fundação do mundo. Se a gente for para o capítulo 17, talvez você entenda melhor ainda, versículo 8 de novo. Apocalipse 17, 8. A besta que viste era, não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam na terra, presta atenção, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Veja, nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu lembro quando eu era arminiano e pregava, convidando pessoas para vir à frente, para que elas se decidissem. Aí eu aprendi com esses evangelistas arminianos que ele devia orar assim, Senhor, escreve o nome deles, estavam todos na frente, escreve o nome desses que vieram à frente no livro da vida. Certo? É errado. É errado. Se converteram, se estão vindo a Cristo, é porque o nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu tive que mudar, nunca mais fiz isso. Porque os que vêm a Cristo, vêm porque o nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui, já vimos, livro da vida, Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Agora vamos ver o sangue que apareceu lá na eternidade. Veja, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 18. Desculpe, eu tenho que andar um pouquinho, porque temos muitos textos. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, presta atenção agora, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, a historinha está se compondo. O Cordeiro de Deus foi morto, livro da vida, eleitos, nomes escritos no livro antes da fundação do mundo, Cordeiro morto lá na fundação do mundo, e agora o sangue que com efeito foi manifestado antes da fundação do mundo. Muito bem.
Agora, eu quero mostrar para vocês que esse propósito de Deus eterno, específico em favor de eleitos, porque todos pecaram, mas Deus elegeu alguns pecadores, que é um povo que é seu, exclusivamente seu, que Ele amou e colocou um nome para serem resgatados. E o resto Deus reprovou nos seus pecados. Então, estes que o Pai escolheu e botou o nome no livro da vida, o Filho decorou esses nomes, amou cada um deles como o Pai amou, e veio por causa deles, pensando neles, para resgatá-los. Vamos ver isso. Abra comigo em João, no capítulo 6. A partir do verso de número 37, nós lemos assim: João 6. Peraí. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha, perceba bem, Jesus, quando esteve aqui e começou seu ministério, ele sabia perfeitamente o que é que ele veio fazer, quem era ele e qual era o seu propósito. E ele está dizendo aqui: eu vim não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade do Pai? Bem, a vontade do Pai, ele declara aqui: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Quer dizer, ele está se lembrando daquele momento na eternidade, quando o Pai entrega um livro para ele com os nomes de todos os eleitos. Então ele diz: a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum desses. Que eu os resgate e os ressuscite no último dia. Então, Jesus está sabendo claramente que esta é a sua vontade. E que os que são de Deus, que estão nesse livro, são dados pelo Pai. E é interessante, no verso mais para frente, 65, diz assim: prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, entenda isso. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É verdade, ele faz esse convite a todos, mas ele diz claramente: ninguém pode vir a mim se do Pai isto não lhe for concedido. Então Jesus não esconde, ele sabe perfeitamente que ele veio pelos que são do Pai, e que estes que o Pai
escolheu é que virão a ele. E o Pai concederá que venham. Então, ele está declarando claramente este propósito. Aí, se você for mais para frente, no capítulo 8, você veja que o Senhor Jesus vai chamar os da lista, os que estão no nome do livro da vida, ele vai chamar os que são de Deus. Quem não tem o nome na lista, no livro, filhos do diabo. Por exemplo, no capítulo 8, no verso 43, ele diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então, Jesus está chamando aqueles fariseus que não conseguiam compreender a linguagem, não criam e o rejeitaram. Ele está dizendo claramente, vocês são filhos do diabo. Mas veja no verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, os que estão na lista, aqueles que o Pai escolheu, estes são de Deus e vão entender a linguagem de Cristo, o Evangelho, vão compreender e se renderão a Cristo. Mas quem não é de Deus não entende, não vai compreender e nem virá. Então, a primeira coisa que Jesus está chamando os que estão na lista, os que estão no livro, de os que são de Deus. E quem não está, que não são de Deus, são filhos do diabo. É isso que a Bíblia está ensinando. Agora a gente vai lá para o capítulo 10 e você vai ver que ele vai chamar os que são da lista, os que têm o nome no livro, de suas ovelhas. Veja, vou ler aqui. Em verdade, capítulo 10 de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Veja, ele decorou o livro. Ele sabe o nome. E não é só na hora que ele está lá em carne, não. Ele sabe agora que está na eternidade, com o Pai, e soube em todo o tempo. Ele tinha que ser Deus, por isso ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ter o nome de todos os eleitos na mente, inclusive o nosso nome. Ah, mas a gente ia nascer ainda 2000 anos. Por isso ele era Deus. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Deus sabia seu nome. E Jesus, aqui, portanto, sabia o nome das suas ovelhas todas, de todas as épocas, que ainda hão de nascer. Ele sabe o nome dos seus eleitos, dos eleitos do Pai. E por quem ele veio. Então, ele sabe pelo nome, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, porém, propôs essa parábola para eles, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, preste atenção. Aqui está a limitação e o objetivo. O bom pastor dá a vida pelo mundo todo, pelas pessoas que não vão crer. Não. Ele dá a vida pelas ovelhas, pelos eleitos. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona, as ovelhas fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Aí no verso 16 ele diz: ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas quem são estas ovelhas que não são deste aprisco? Ora, Jesus estava falando com judeus. Não tinha gentil, só judeu. Mas ele diz para eles: o Pai não escolheu só judeu, não. Meu Pai escolheu também gentios. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco de judeus. São gentios. A mim me convém conduzi-las. Somos nós. Ele está se referindo a nós. Não somos judeus. Deus Pai tinha ovelhas entre os judeus, mas tem ovelhas também entre os gentios, em outras nações. Então, preste atenção e veja. A gente parece uma novidade, uma coisa estranha, mas isso aqui sempre foi crido pelos maiores homens de Deus. O exemplo de um grande missionário, David, o nome fugiu. Hã? Não é David Brainer. Não, David Wilkerson é agora. É lá no século XIX, do inglês. Ele era... Daqui a pouco vem o nome, viu? É assim, velho assim. Ele foi chamado por Deus para ser missionário. Da seguinte maneira, ele estava lendo esse texto. Livingstone. Obrigado, meu irmão. Está vendo? Não sabia que ia chegar. Ele estava lendo esse texto e ele diz, Jesus diz, ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. E ele pensou, Jesus tem ovelhas na África e quer conduzi-las. Então ele se apresentou para ser missionário na África. Eu vou buscar as ovelhas que Jesus quer conduzir, que são eleitos da África. E ele foi e se embrenhou lá na floresta, na África. E começou
a pregar o evangelho para aqueles nativos. E os eleitos, ovelhas de Cristo lá, vieram. Uma igreja se formou pelo trabalho de David Livingstone, lá na África. Agora, ele também era um grande cientista, geógrafo, e foi registrando os acidentes geográficos e enviando, mandando lá para Londres, lá para a Inglaterra. E ele ficou famoso porque vários acidentes geográficos foram descobertos, mapas foram feitos, e ele ficou muito famoso lá. E então ele morreu, depois de muitos anos, fazendo esse trabalho, mas principalmente pregando o evangelho, conduzindo aqueles que eram do Pai, que Jesus disse, ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Quando ele morreu, os crentes, a igreja, chorando, né, viu que o rei mandou um navio para buscar o corpo dele, para ser sepultado lá entre os nobres na Londres. Então os nativos fizeram o seguinte, abriram o peito, tiraram o coração, disse, o corpo vocês podem levar, mas o coração dele é nosso. E o enterraram lá na África. E o corpo foi. E realmente ele foi enterrado, foi um féretro, Londres inteira participou disso. E foi enterrado lá na abadia de Westminster, porque é onde são enterrados os mais nobres. São lápides, o assoalho todo da igreja são lápides. Você anda sobre lápides com os nomes dos nobres da história de Londres, dos ingleses. Eu tive o privilégio de andar olhando essas lápides na abadia de Westminster e vi lá David Livingstone. E estava escrito em inglês, mas estava escrito, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Aí, João, o texto, David Livingstone, foi o texto que o levou para a obra missionária. Mas está lá, se você for visitar Londres, você vai ver esse versículo. Porque esse é o entendimento, esta é a compreensão. Outras ovelhas que não são desse aprisco. Se você virar mais para o fim, no capítulo 27, diz assim, no capítulo 10, versículo 27, ainda de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eles dão a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, na verdade, seria aqueles que meu Pai me deu, é maior que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Veja que coisa maravilhosa. Os puritanos diziam uma coisa interessante. Porque as pessoas estão falando de eleitos, que o nome está escrito no livro da vida. Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Será que eu sou um eleito? É uma pergunta normal, né? Que todos nós fazemos. Aí os puritanos diziam, é muito simples saber se você é um eleito. O eleito tem uma marca na orelha e outra no pé. Como assim? Eles pegaram esse versículo assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deu a marca na orelha, ouvem a voz. E nos pés, me seguem. Se você ouviu a voz de Cristo, quando ouviu o Evangelho, você ouviu e entregou sua vida a Cristo, tudo isso é marca de que você é um eleito. E você veio para a igreja e está seguindo a Cristo, então você é um eleito. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
No capítulo 11, ele primeiro chamou os que são de Deus, os da lista, ele chamou os que são de Deus. Segundo, ele chamou minhas ovelhas. E agora, no capítulo 11 aqui de João, ele vai chamar os filhos dispersos. Veja, 11 a partir do 47, do versículo 47. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso, o evangelista vai explicar. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Veja, não era a nação, eram os eleitos da nação, né? pelos judeus, nação, eleitos judeus. Não somente pela nação, eleitos judeus, mas também para reunir em um só corpo os filhos dispersos que andam dispersos, ou os filhos de Deus que andam dispersos. Não só judeus, eleitos judeus, mas também filhos dispersos, eleitos de outras, que Deus vai reunir. Vai reunir no seu povo. Então, ele chama os da lista de filhos dispersos, ou filhos de Deus, que andam dispersos. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Olha, eu vou dizer, nós estamos aqui em Salvador, agora, como é que é? Não, esqueci o nome do bairro, da cidade aqui. Lauro de Freitas. Estamos em Lauro de Freitas. E a gente fica pensando, tem filhos de Deus que estão dispersos aqui em Lauro de Freitas. Será que tem filhos de Deus dispersos na igreja católica, aí, católico, até praticante, fanático? Será que tem algum filho de Deus lá? Na Umbanda, deve ter Umbanda por aí, não sei se você já ouviu algum tuc, mas tem. Será que tem filho de Deus na Umbanda? Ou no Espiritismo? Ou que não crê em nada, que está andando por aí, diferente? Claro que tem. E aí está a nossa grande responsabilidade, porque Deus determinou que nós, eleitos, salvos pela graça, é que somos seus missionários e que recebemos a grande comissão: ide, pregai o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há algumas exceções que é uma coisa impressionante. Quando eu era pastor na igreja Memorial, plantando aquela igreja, estava ainda no início, eu pedi a Deus que Ele mandasse os eleitos para que ouvissem o Evangelho, porque era tudo prédios e prédios e tal. Eu costumava andar pelas ruas e orava assim, com a mão levantada: Senhor, o Senhor tem os teus eleitos aqui, Cristo morreu por eles, dá-nos que eles venham. Uma vez uma senhora me viu assim e disse: o senhor está procurando disco voador? Eu disse: não, eu estou orando pelas famílias aqui e por pessoas que Deus ama e quer salvar. Ah, é? Mas uma coisa interessante, eu estava no gabinete e a secretária veio, me chamou e disse:
tem um moço aí que quer falar com o senhor. Disse, manda ele entrar. Ele entrou. Era um moço alto, um cabelão, cabelo grande. Ele se sentou e perguntou assim, aqui é o lugar dos crentes? Eu disse, sim, senhor, aqui é o lugar dos crentes, a igreja. Por quê? Aí ele explicou. Eu não estava me sentindo bem, as coisas estavam dando errado, um bocado de coisa dando errado. Aí o pessoal chegou para ele e disse, vai lá no centro, eles vão dar um banho de folha, não sei o quê, vão mandar você fazer algumas coisas que vai melhorar. Aí eu fui, ele disse, entrei na fila, estava sentado um homem lá, com um charutão, falando umas coisas para cada um que sentava lá. Quando chegou a minha vez, que eu fui para sentar, ele disse, o que você está fazendo aqui? Aí, aqui não é seu lugar não. Ele nem deixou ele falar nada. Aí ele ficou assim, seu lugar é com os crentes, pode sair daqui. Ele saiu. Seu lugar é com os crentes. Lutero disse assim, até o diabo é o diabo de Deus. É verdade. Nós temos na Bíblia exemplo de anjos malignos que obedeceram à voz do Senhor, o mando do Senhor. Foram espíritos de mentira na boca dos profetas. Porque eles obedecem a Deus. Deus mandou esse espírito imundo naquele pai de santo, mandou que ele dissesse a esse eleito dele, amado do Pai, seu lugar é com os crentes. Filho disperso. Eu disse, rapaz, como Deus ama você. Aí expus o evangelho, preguei para ele, o nome dele é Fábio. Fábio creu. Deus fez uma obra gloriosa na vida dele, ele se converteu, fez a classe de catecúmenos com cabelão. Esse eu não vou falar nada desse cabelão. Deus vai falar. E ele começou a ler a Bíblia e tal, papapá. Eu sei que no dia do conselho, que ele terminou o curso e se apresentou para ir ao conselho, quando ele entrou na porta da reunião do conselho, cabelo cortadinho e tal, eu disse, Fábio, cortou o cabelo e disse, eu vi que não glorificava a Deus, não. E deu um testemunho maravilhoso na frente do conselho. Convicção profunda de Cristo. Uma bênção, Fábio, se tornou um diácono na igreja. Filho disperso, estava lá, indo para o candomblé. Mas Deus está aí operando e por isso nós temos que crer e pregar a toda criatura. Nós não sabemos quem é eleito, quem não é. Nós temos que pregar a todos. Os eleitos virão. Eles virão. São filhos dispersos. Deus, o Senhor, vai reunir todos pela missão da igreja, pelo seu trabalho. Fale de Jesus, qualquer lugar. Não basta uma palavra para despertar o interesse. E você convida para a igreja, fala que eles precisam conhecer mais de Cristo e vir para Cristo. E você vai se surpreender e ver quantos filhos dispersos que o Senhor está chamando. Eu vou concluindo agora. Vamos para o capítulo 17. Perceba como o Senhor Jesus aqui demonstra claramente que chegou a hora e o momento dele realizar a obra que tinha que realizar em favor dos eleitos, conforme foi acordada naquela reunião. Capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Ora, que hora? A hora que eles acordaram, combinaram naquela reunião, em que ele iria ver e
realizar essa obra maravilhosa de entregar sua vida em favor desses eleitos. Chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A fim de que o Filho conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Lá na eternidade. O livro. Veja, a fim de que o Filho conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Muita gente lê isso aqui e pensa, são os discípulos. Não, você vai ver que não são os discípulos. Ele continua, ele está falando de todos os eleitos de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Claro, os discípulos e todos que haviam crido, que eram eleitos, que creram na sua época, no momento que ele estava lá. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora veja o verso 9. Jesus está fazendo essa oração sacerdotal, ele ora pela igreja. Aí ele diz assim, é por eles, os eleitos, que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, não, aqueles que não foram eleitos, não rogo não. Não rogo pelo mundo, eu rogo pelos que me deste, pelos que são teus, que o Senhor me deu, os eleitos. A oração sacerdotal de Cristo, aqui no capítulo 17, é por mim, por você, pela igreja, pelos eleitos, pelos que foram resgatados no seu sangue. Não é pelo mundo. No verso 20, a gente vê claramente que ele não está falando só dos eleitos. Ele diz assim, não rogo somente por estes, claro, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja, ele está se referindo a todos os eleitos que vão crer em todas as épocas. É por eles que eu rogo. E não é pelos discípulos, porque eles assim... o texto especificamente que ele diz claramente que eu ressuscitarei no último dia. Espera um pouquinho que fugiu aqui da... Aqueles que me deste são teus, todo mundo, sejam como nós, me deste, protegido. Mas agora eu vou... Eles têm dado a tua palavra, um nos odiou. Tem hora que some assim o versículo. Deixa eu ver como é.
6,39. Tem que voltar lá, então. É isso. Vamos ver. Que ele diz assim. A verdade que me deu, esta que nenhum se perca de todos que me deu. Isso mesmo. A vontade, e a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não, nenhum se perca dos que me deu. Os discípulos. Não, se é só os discípulos que ele está falando, então só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Ele diz assim, que nenhum se perca, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando de todos nós, de todos os eleitos em toda parte. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, Cristo morreu por suas ovelhas. A obra que ele fez foi particular, em favor desses eleitos que o Pai lhe deu. Então, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz, aos que amou, amou-os até o fim. Então, quando Jesus foi dependurado naquela cruz, a Bíblia diz que durante 3 horas houve trevas, e Deus foi colocando sobre ele a iniquidade de nós todos, de todos os eleitos. A sua, minha, Deus foi colocando sobre ele. E eu vou lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo diz claramente, ele me amou e se entregou por mim. Ele não diz isso porque era o apóstolo Paulo. Ele disse isso para que eu e você possamos dizer também, Cristo morreu por mim, particularmente. Eu antigamente pensava assim, ele morreu por todo mundo e tal. Quem pegar, quem crer, vai funcionar. Quem não crer, não vai funcionar e tal. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a morte de Cristo foi específica em favor dos seus eleitos. Particularmente, a morte de Cristo é substitutiva, vicária. Significa que ele substituiu pecadores que ele bem conhecia e amou. E o Pai amou e ele amou. Então eu creio que Jesus na cruz balbuciou entre gemidos meu nome. Espera aí, pastor. Não tem muito Josafá no mundo. Não, não tem muito, mas tem Josafá, um bocado. Como é só seu? José, por exemplo, como é que Jesus ia saber que José? Meu querido, que é isso? Claro que ele sabe. Pode ter milhão de José. Ele sabe qual é. Então eu creio que no momento certo na cruz, em que meus pecados foram colocados sobre ele, ele sabia, esses são de Josafá. Meus pecados. Ele balbuciou entre gemidos o meu nome. E o seu, e o seu, e o seu. Pense nisso. Olha, quando eu descobri isso, e Deus me mostrou na sua palavra essa verdade da morte particular, pessoal, de Cristo em favor de indivíduos, eu não pude ser mais o mesmo. Meu Deus, a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Se ele deixou a glória, se humilhou, foi achado em figura humana, na qualidade de servo, pobre, não tinha na cabeça, sendo ele Deus, Senhor, Criador de todos, mas ele se privou, era servo, sofredor, sabe o que é padecer, ele fez isso por mim, pensando em mim durante todo o seu ministério, e na cruz ele sabia exatamente o momento em que meus pecados estavam sendo colocados sobre ele. Qual é a sua resposta, meu irmão?
Você vai continuar com essa vidinha aí, dando o resto para Cristo? Correndo atrás de dinheiro, do vento, não sei do quê. Deus o elegeu, separou, escolheu, lhe criou para a sua glória. É por isso que a Bíblia diz, muitos não entenderam ainda isso. Crer na cruz não é só crer que Cristo fez uma coisa por você lá, é morrer com Ele lá. Tomar a cruz é morrer com Cristo. Um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como tem sido a sua vida? Pensando em você mesmo, ou nos seus planos, nos seus ideais, e Cristo lá em segundo plano? O que é isso? Você não entendeu nada. Se você é um eleito, você vai entender. E vai pensar seriamente na sua vida. Daqui para frente. Aqui muito foi dado, muito será exigido. Que o Espírito Santo aplique essa verdade no seu coração. E se alguém ainda que está aqui não veio a Cristo, ainda está pensando se vou seguir, pense nisso. Se você é um eleito, então você virá. Vai entender, ouvir a voz do Senhor, compreender. Vai perder tudo e vai viver para Cristo, para a glória dele. Falando de Cristo às outras pessoas, procurando conhecê-lo mais, amando-o mais, servindo mais. Se é de fato você é um eleito, é isso que será, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.